Neste momento, através da Câmara Piraí Web TV, passaremos a transmitir ao vivo, diretamente do plenário Ivan Vernon Gomes Torres, a sessão ordinária legislativa da Câmara de Vereadores de Piraí. Boa noite a todos. O senhor secretário fará a chamada dos senhores vereadores para efeito de quórum. Alzimiro dos Santos Dias, Charles Torres Dias, Darley Gomes de Moraes, Anderson da Silva, Flávio de Almeida Ribeiro, João Roberto Ladeira da Costa, João Paulo Carvalho de Oliveira, Luiz Fernando Colucci Júnior, presente, Maria Hermínio da Silva Carvalho, Paulo Wilden Vieira da Silva. O vereador Charles Torres já está a caminho, dentro de poucos instantes estará presente na sessão. Com as bênçãos de Deus e havendo o número legal, declaro abertos os trabalhos referentes à quarta sessão ordinária do primeiro período, colocando em discussão e votação a ata da sessão anterior. Os vereadores que aprovam mantêm-se como estão. Aprovado. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do expediente. Mensagem número 1 de 2015. Na abertura do presente ano legislativo, aproveito a oportunidade para externar aos senhores vereadores que compõem esta Câmara Municipal e principalmente a nova mesa diretora, pleno êxito nos trabalhos a serem desenvolvidos em prol da comunidade piraiense. Nesta ocasião, quero abrir esta mensagem estendendo os agradecimentos do Poder Executivo e tendo certeza também do conjunto da nossa sociedade, parceria permanente, elevada e ética, que a Câmara Municipal de Piraí, através de cada um dos seus membros, manteve com a administração municipal. Vivemos um tempo de construção, de alianças, onde somamos ideias, ideais, erguemos alicerces e consolidamos uma relação de alto nível institucional e de eficientes resultados práticos para a solução dos problemas da cidade. Muito obrigado, senhores vereadores, pelo apoio solidário, pela crítica construtiva e pela grandeza da política exercida nesta casa. Atitudes assim fazem Piraí andar mais rápido rumo ao seu destino. Pela presente mensagem, encaminho aos ilustres integrantes desta augusta Casa Legislativa projeto de lei que tem como escopo autorizar o Executivo Municipal conceder contribuição à APAI, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Piraí, no valor total de R$60 mil, oriundos de recursos repassados pela Light Energia S.A., conforme demonstra os documentos em anexo. A importância acima indicada será aplicada nos projetos e atividades desenvolvidas pela APAI, aprovada pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente de Piraí, nos termos da Resolução 11 de 2014, objetivando a oferta de uma melhor qualidade de vida para as pessoas que necessitam de uma atenção especial. Cumpre registrar que os depósitos foram realizados a título de doação na conta do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, para que a empresa seja agraciada com benefício fiscal assegurado na legislação pertinente. A anuência do Poder Legislativo Municipal tornou-se primordial, em virtude da necessidade de se adequar às disposições contidas na supracitada resolução às normas estatuídas pela Lei de Responsabilidade Fiscal. A Lei de Responsabilidade Fiscal descreve que, a partir do artigo 26, estabelece a necessidade de lei específica, fazendo também alusão às leis municipais que versam sobre o orçamento. Artigo 26. A destinação dos recursos para direta ou indiretamente cobrir necessidades de pessoas físicas ou déficits de pessoas jurídicas deverá ser autorizada por lei específica, atender às condições estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias e está prevista no orçamento em seus créditos adicionais, artigos 1º e 2º. Torna-se necessária tal providência por entendermos correta a orientação expedida pelos doutrinadores Flávio de Toledo Júnior e Sérgio Siqueira Rossi em seu compêndio Lei de Responsabilidade Fiscal, comentada artigo por artigo, editora NDJ Limitada, que ao comentar o artigo 26 daquele texto legal expõe: antes da Lei de Responsabilidade Fiscal, havia os que entendiam desnecessário lei específica para autorizar auxílios e subvenções. Para isso, bastaria uma dotação genérica da lei orçamentária. Assim como os doutrinadores citados, entendemos que os auxílios, subvenções e contribuições devem estar autorizados em lei específica, de iniciativa do Poder Executivo, na qual compareça o nome da instituição e o valor do repasse, independente da previsão genérica em lei orçamentária. Assim, entendendo ser de necessário maiores justificativas,
Solicito a aprovação do projeto adunado a presente mensagem por essa colenda Casa de Leis, através de seus integrantes a cada dia, contribui inestimavelmente para o desenvolvimento do nosso município em toda a sua dimensão. Apresento a Vossa Excelência e aos seus ínclito pares, protesto de elevada e estima profunda consideração. Atenciosamente, Luiz Antônio da Silva Neves, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 2 de 2015. Autoriza o Poder Executivo a conceder contribuição à PAI, Associação dos Pais e Amigos Excepcionais de Piraí. A Câmara Municipal de Piraí. Artigo 1º. Fica autorizada contribuição a ser concedida pelo Poder Executivo à PAI, Associação de Pais e Amigos Excepcionais, no valor de R$60 mil. Artigo 2º. As despesas desta lei correrão pela verba do orçamento vigente, reforçada por conta dos recursos repassados pela Light, no valor de R$60 mil. Esta lei entrará em vigor a partir da data de sua publicação, produzindo os efeitos a partir de 1º de fevereiro de 2015. Revogam suas disposições ao contrário. Mensagem 2 de 2015. Senhor Presidente, nobres vereadores, tenho elevado a honra de submeter a Vossa Excelência e aos seus nobres pares projeto de lei que tem como finalidade primordial autorizar o Poder Executivo a conceder contribuição às organizações carnavalescas constantes no anexo único do projeto, que com suas performances abrilhantarão as atividades carnavalescas do município na Festa do Mombo, que acontece no ano em curso. Tal iniciativa hoje se faz necessária em função da disciplina na Lei de Responsabilidade Fiscal, que no seu artigo 26 estabelece. Artigo 26. A destinação de recursos para direta ou indiretamente cobrir necessidade de pessoas físicas ou déficits de pessoas jurídicas deverá ser autorizada por lei específica, atender às condições estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias e está previsto no orçamento ou em créditos adicionais. Parágrafos 1º e 2º. Tomamos tal iniciativa por entendermos correta a orientação expedida pelos doutrinadores Flávio Toledo Júnior e Sérgio Siqueira Rossi, em seu compêndio Lei de Responsabilidade Fiscal, comentado artigo por artigo. Ao dissercar o artigo 26 da referida lei, assim se manifesta. Antes da Lei de Responsabilidade, havia os que entendiam desnecessário lei específica para autorizar auxílios e subvenções. Para isso, bastaria uma dotação genérica da lei orçamentária. Assim como os doutrinadores citados, entendemos que os auxílios, subvenções e contribuições devem ser autorizados pela lei específica, de iniciativa do Poder Executivo, com o nome da instituição, valor do repasse, independente da previsão genérica prevista na lei orçamentária. Em funções das razões alinhadas nessa mensagem, contando com a colaboração dessa egrégia Casa de Leis, aguardamos a aprovação do presente projeto, a fim de assegurar que o Carnaval de 2015 seja coroado com sucesso que a população de Piraí espera e merece. Projeto de Lei número 2 de 2015. Autoriza o Poder Executivo a conceder às organizações carnavalescas do anexo único a pensar da presente lei. Fica autorizado contribuição a ser concedida pelo Poder Executivo às organizações carnavalescas constantes no anexo único a pensar da presente lei e que da mesma passa a fazer parte integrante para todos os efeitos. Artigo 2º. As despesas desta lei correrão pela verba própria do orçamento, que, sendo necessário, será suplementada. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 1º de fevereiro de 2015. Revoga-se as disposições ao contrário. Processo administrativo. Bloco carnavalesco em cima da hora, R$15 mil. Bloco Alegria, 5 mil reais. Bloco Carnavalesco Cabeça Quente, 5 mil reais. Grêmio Recreativo Escola de Samba Casa Verde, 15 mil reais. Grêmio Recreativo Escola de Samba Imperatriz da Rosalense, 15 mil reais. E Bloco Revelação, 5 mil reais. Requerimento número 3 de 2015. João Roberto Ladeira, vereador com assento nesta Casa Legislativa, requer à mesa diretora que seja encaminhado expediente legislativo ao Poder Executivo, solicitando às empresas de telefonia móvel, Claro, Vivo, Oi, TIM, solicitando a instalação de uma ou mais torres de transmissão para a implantação e ou ampliação do sinal de telefonia móvel celular nos bairros Vale Verde 1 e 2, onde há um número expressivo de moradores.
O acesso à telefonia é protagonista nas transações comerciais, na facilidade de localização e na possibilidade do uso da internet, o que confere um caráter de necessidade primordial para a obtenção da autonomia da população de um determinado lugar. Outro aspecto importante é a emergência que faz grande diferença na providência a ser tomada, até mesmo no salvamento de vidas em possíveis acidentes ao longo dessa estrada que liga os dois bairros. Sala das Sessões, 9 de fevereiro de 2015, João Roberto Ladeira, vereador. Flávio de Almeida Ribeiro. Requerimento número 4, 2015. Flávio de Almeida Ribeiro, vereador com assento nesta Câmara Municipal, no uso de suas prerrogativas, requer a mesa diretora, ouvido o douto plenário, seja encaminhado expediente legislativo ao senhor prefeito municipal, solicitando interferência junto à Light, Serviços de Eletricidades S.A., pleiteando a extensão de rede de baixa tensão com iluminação pública, aproximadamente de 4 portes, na Rua A, no bairro Jaqueira, primeiro distrito desse município. Os moradores daquela localidade reclamam a falta de iluminação, pois à noite o local torna-se muito ermo, trazendo insegurança àqueles que vêm do trabalho do colégio. Sala das Sessões, 9 de fevereiro de 2015, Flávio de Almeida Ribeiro, vereador. Indicação número 10 de 2015. João Roberto Ladeira, vereador no uso de suas atribuições, indica ao excelentíssimo senhor municipal, ao senhor prefeito municipal, que seja determinada a secretaria competente a construção de uma calçada de aproximadamente 900 metros de comprimento por 1 metro de largura, no lado direito, sentido Piraí, Passa 3, ligando o bairro Vale Verde 1 ao bairro Vale Verde 2, neste município. Justificativa. Tendo em vista o grande número de pedestres que trafegam durante todo o transcorrer do dia na referida localidade, é necessária a realização da calçada, evitando desta forma que os munícipes possam se acidentar. Entendendo plenamente justificada a presente indicação, espero pronto atendimento por parte do senhor prefeito. Sala das Sessões, 9 de fevereiro, assina João Roberto Ladeira, vereador. Requerimento número 5 de 2015. Wilden Vieira da Silva, vereador com assento nesta Casa Legislativa, usando suas prerrogativas, requer à mesa, ouvido o douto plenário, que seja encaminhado expediente legislativo ao senhor prefeito municipal, solicitando sua interferência junto ao comando do 10º Batalhão de Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, pleiteando a construção de um DPO, Departamento de Polícia Ostensiva, no bairro Varjão, primeiro distrito deste município. A presente solicitação visa proporcionar melhores condições de segurança aos moradores e transeuntes daquele bairro, pois devido à grande incidência da criminalidade com o consumo de droga, muitas vezes usadas à solta, torna-se muito preocupante a ausência destes profissionais na localidade, causando grande preocupação aos pais dos jovens que ali residem, uma vez que tais procedimentos são, na maioria das vezes, praticados por pessoas estranhas. Sala das Sessões, 9 de fevereiro de 2015, assina Wilden Vieira da Silva, vereador. Indicação número 11 de 2015, João Roberto Ladeira, vereador no uso de suas atribuições, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que seja determinada a secretaria competente a colocação de braços de luz nos postes que ligam os bairros Vale Verde 1 ao Vale Verde 2, localizado na RJ 145, Estrada Piraí, Passa 3. Justificativa. No local existem 17 postes sem iluminação, deixando o local às escuras, trazendo assim risco aos moradores que usam a estrada à noite para ir à igreja ou na casa de familiares. O atendimento à presente solicitação irá com certeza beneficiar todos daquela localidade. Entendendo justificada a presente proposição, aguardamos providência para o seu pronto atendimento. Sala das Sessões, 9 de fevereiro de 2015, assina João Roberto Ladeira, vereador. Flávio de Almeida Ribeiro, indicação 12 de 2015.
Flávio de Almeida Ribeiro, vereador com assento nessa Casa Legislativa, no uso de suas atribuições, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que seja determinada a secretaria competente a substituição da tela por grade de proteção e colocação de um novo portão no posto de saúde localizado no bairro Jaqueira, primeiro distrito deste município. Justificativa. Desculpe. O bairro Vajão, tá, Jaqueira aqui. Justificativa. A tela e o portão encontram-se em péssimas condições, necessitando urgente substituição para maior segurança e tranquilidade dos funcionários e moradores. Entendendo plenamente justificada a proposição, aguardo medidas para seu pronto atendimento. Sala das Sessões, 9 de fevereiro de 2015, Flávio de Almeida Ribeiro, vereador. Pede para ele riscar aí, para a Sônia mudar. Flávio de Almeida Ribeiro, indicação 13 de 2015. Usando suas atribuições neste Legislativo Municipal, indica ao excelentíssimo senhor prefeito que seja determinada a secretaria competente a construção de um muro de contenção na Rua A, próximo ao número 465, agora é Jaqueira, vereador? No bairro Jaqueira. Justificativa. A referida residência corre um sério risco de desabamento, colocando toda a família em estado de tensão. Por isso, solicitamos uma atenção especial por se tratar de pessoas de baixa renda. Por tais razões, entendo plenamente justificada a presente proposição, esperando do excelentíssimo senhor prefeito municipal determinações para o seu pronto atendimento. Sala das Sessões, 9 de fevereiro de 2015, Flávio de Almeida Ribeiro, vereador. Indicação número 14 de 2015. Alzemiro dos Santos Dias, vereador no uso de suas atribuições, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que seja determinada a secretaria competente a implantação de quebra-molas na rua Capitão Manuel Torres, em frente à empresa Cobra Tecnologia, neste município. Justificativo. No local funcionam diversas empresas, o CETEP, conjuntos habitacionais e o grande fluxo de pessoas. Ressalto que os veículos não respeitam os limites de velocidade, causando risco de acidente. Entendendo justificada a presente proposição, aguardo assim o seu pronto atendimento. Sala das Sessões, 9 de fevereiro de 2015, assina Alzemiro dos Santos Dias, vereador. Indicação 15 de 2015. Alzemiro dos Santos Dias, vereador no uso de suas atribuições, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que seja determinada a secretaria competente a elaboração de um projeto para a construção de muro de contenção em toda a extensão da Rua Santa Teresa, lado esquerdo, no bairro Santa Teresa, neste município. Justificativo. Devido às chuvas do período de verão terem sido constantes, os deslizamentos de terra, causando erosão e risco para os moradores. Já foi construída uma parte deste muro, mas faz-se necessário em toda a sua extensão, porque temos várias casas na área de risco. Entendendo justificada a presente proposição, aguardamos seu pronto atendimento. Sala das Sessões, 9 de fevereiro de 2015, assina Alzemiro dos Santos Dias, vereador. José Paulo Carvalho Oliveira, indicação número 16 de 2015. Vereador com assento nesta Casa Legislativa, no uso de suas prerrogativas, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a viabilidade de um estudo técnico para implantação de transporte alternativo circular municipal em todos os bairros e distritos de Piraí. Justificativa. A solicitação acima mencionada tem como objetivo beneficiar todos os munícipes, principalmente os mais carentes, que não possuem condução própria, facilitando assim sua locomoção dos bairros mais distantes para um posto de saúde, mercado, farmácia, etc. Pois isso muitas vezes ficam na dependência de uma carona ou mesmo tendo que pedir favor aos vizinhos quando não tem condição de ir caminhando. Sensível que é aos problemas das comunidades, sobretudo as mais carentes, Sua Excelência, senhor Prefeito Municipal, certamente haverá de determinar o exame da possibilidade de atendimento a mais esta justa reivindicação. Sala das Sessões, 9 de fevereiro de 2015, assina José Paulo Carvalho de Oliveira, vereador. José Paulo de Carvalho Oliveira, indicação número 17 de 2015.
Vereador com assento nesta Casa Legislativa, no uso de suas prerrogativas, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que determine junto à secretaria competente a viabilidade de realizar a cobertura no pátio da PAI, neste município. A realização desta obra proporcionará às crianças que frequentam a instituição um local para que possam exercer outras atividades, como exercícios físicos e recreativos, com mais segurança e conforto e em local adequado. Vale ressaltar que hoje as crianças, para realizarem essas atividades, ficam restritas aos corredores da escola ou se deslocam da APAI para o CIEP ou o campo do rodoviário. Mas em dia de sol forte ou chuva, essa locomoção fica dificultada. Face ao exposto, justificada a presente proposição, esperamos do chefe do Executivo determinações urgentes para o seu pronto atendimento. Sala das Sessões, 9 de fevereiro de 2015, José Paulo de Oliveira Carvalho. Vereador. Anderson da Silva, indicação número 18, 2015. Vereador com assento nesta Casa Legislativa, no uso de suas prerrogativas legais, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de se determinar a secretaria competente que seja estendido o serviço de internet do projeto Piraí Digital nos bairros Sossego e Prefeitura, neste município. Justificativa. Nos bairros acima mencionados, há um grande número de estudantes que dependem desse serviço para realizarem seus trabalhos escolares, tendo em vista que a internet é uma grande aliada para realizações desta natureza. Em razão do exposto, apresento a presente indicação, esperando a prestimosa atenção do senhor prefeito municipal. Sala das Sessões, 9 de fevereiro de 2015, assina Anderson da Silva, vereador. Anderson da Silva, indicação 19 de 2015, vereador com assento nesta Casa, no uso de suas prerrogativas, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de determinar a secretaria competente que seja implantado um programa itinerante de castração de animais abandonados e animais domésticos para a população de baixa renda neste município. Justificativa. O programa acima citado evitará a proliferação de animais abandonados no nosso município, evitando também a transmissão de doenças oriundas desses animais. De fato, este programa, sendo de forma itinerante, garantirá assistência total ao nosso município, que é de vasta extensão territorial. Tal proposição já foi objeto de igual teor nas indicações número 227 de 2013 e 201 de 2014, de autoria deste mesmo vereador. Face ao exposto e esperando atenção por parte do senhor prefeito, apresento a indicação aguardando seu pronto atendimento. Sala das Sessões, 9 de fevereiro, assina Anderson da Silva, vereador. Anderson da Silva, indicação 20, 2015. Vereador com assento nesta Casa Legislativa, no uso de suas prerrogativas legais, indica ao excelentíssimo senhor prefeito necessidade de se determinar a secretaria competente que seja estendido o serviço de internet projeto digital no bairro Nova Esperança, neste município. Justificativa. No bairro acima mencionado, há um grande número de estudantes que dependem deste serviço para realizarem seus trabalhos escolares. Tendo em vista que a internet é uma grande aliada para as realizações desta natureza, esta indicação reitera as de números 201 e 287, de autoria deste vereador. Em razão do exposto, apresenta a presente indicação, esperando a prestimosa atenção do senhor prefeito municipal. Sala das Sessões, 9 de fevereiro de 2015, assina Anderson da Silva, vereador. Wilden Vieira da Silva, indicação número 21 de 2015. Vereador, usando das prerrogativas inerentes ao cargo, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, junto à secretaria competente, que seja estudada a possibilidade de serem construídas passarelas ao longo da rodovia Presidente Dutra, nos locais denominados Caiçara, Jaqueira e Varjão, primeiro distrito deste município. Com a construção das passarelas aqui pleiteadas, muitas vidas seriam poupadas, visto que muitas já foram ceifadas na tentativa de atravessarem aquela rodovia. Tal solicitação, em sendo atendida, trará mais segurança à comunidade nos bairros acima mencionados. Por entendermos ser esta uma reivindicação de enorme alcance social, temos a certeza que Sua Excelência, senhor prefeito, tomará as devidas providências para o seu pronto atendimento. Sala das Sessões, 9 de fevereiro de 2014, assina Wilden Vieira da Silva, vereador.
Wilden Vieira da Silva, indicação número 22, 2015. Vereador, usando das prerrogativas inerentes ao cargo, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de se determinar a secretaria competente que seja feita a reforma das escadarias que ligam o bairro Saroli ao bairro Cruzeiro. Uma localizada na travessa Emília Maria de Andrade e outra na Rua A, conhecida como Escadão do Franque, e também a colocação de corrimão neste município. Justificativa. Além do péssimo estado de conservação, é muito escorregadia, podendo causar... Além do péssimo estado de conservação, a escadaria é muito escorregadia, podendo causar quedas, principalmente de idosos e crianças. O objetivo da presente proposição é a melhor condição do acesso para os moradores que utilizam a referida escada para se deslocarem, evitando assim risco de acidente. Certo que o exposto justifica a importância dessa proposição, esperando do excelentíssimo prefeito municipal providências para o seu pronto atendimento. Sala das Sessões, 9 de fevereiro, assina Wilden Vieira da Silva, vereador. Darley Gomes de Moraes, indicação número 23, 2015. O vereador, no uso de suas prerrogativas, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que se determine junto à secretaria competente as providências que se fizerem necessárias para a aquisição de um local de melhor acesso para atendimento do público na Secretaria de Fazenda em Arrozal, terceiro distrito desse município. Justificativa. A solicitação acima referida tem por objetivo permitir que as pessoas idosas e com deficiência possam utilizar os atendimentos na Secretaria de Fazenda, pois atualmente o local existente é de difícil acesso. Na certeza que a justificativa vem de encontro à sensibilidade do senhor prefeito, aguardamos seu pronto atendimento. Sala das Sessões, 9 de fevereiro de 2015, Darley Gomes de Moraes, vereador. Darley Gomes de Moraes, indicação 24, 2015. Vereador, no uso de suas prerrogativas, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que este determine junto à secretaria competente a reposição da rede de baixa tensão de iluminação pública na estrada João Guimarães, no trecho compreendido entre Cerâmica Arrozal e Sítio Dois Irmãos, em Arrozal, neste município. Justificativa. A falta de iluminação no referido local vem causando insegurança aos moradores que por ali transitam, principalmente à noite. Entendendo plenamente justificada a presente proposição, esperamos do chefe do Executivo providências para o seu pronto atendimento. Sala das Sessões, 9 de fevereiro de 2015, assina Darley Gomes de Moraes, vereador. Comunicado número 2639/2015, Brasília, 20 de janeiro de 2015. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Piraí, de acordo com a legislação vigente, informamos as liberações dos recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, conforme abaixo. Entidade, Prefeitura Municipal de Piraí. Data de emissão, 16/1/2015, no valor de R$ 234.643,75. Essa do Ministério da Educação. Federação das Associações de Moradores do Município de Piraí. Ofício número 3 de 2015. Excelentíssimo senhor Moacir Gonçalves da Rocha Júnior, presidente da Câmara Municipal de Piraí. Excelentíssimo senhor, vimos pelo presente solicitar a vossa colaboração no sentido de disponibilizar as dependências desta casa no dia 26 de fevereiro de 2015, às 18 horas, para a reunião das associações de moradores. Lembramos que a solicitação for positiva, o contato poderá ser feito pelo endereço eletrônico abaixo ou pelo telefone citado. Na oportunidade, desejamos êxito na nova gestão e nos colocamos à disposição sempre que necessário. Sendo que se apresenta para o momento, elevamos votos de estima e consideração. Cordialmente, Semilton Alves dos Santos, presidente. Valdomir Correia Werneck, secretário municipal de Esporte, ofício número 1 de 2015. Excelentíssimo senhor presidente, com apreço e muita confiabilidade encaminho mensagem de otimismo à mesa diretora instalada. Nesta oportunidade, saúdo a todos os vereadores
e funcionários desta Casa Legislativa, conclamando um biênio 2015-2016 voltado ao melhor desempenho na prática da democracia, com muitas conquistas e realizações. Na oportunidade, coloco-me sempre ao seu dispor, amparado pelos funcionários desta secretaria, para os assuntos que objetivem um melhor atendimento do esporte municipal à população de Piraí. Cordialmente, Valdormir Correia Werneck, Secretaria Municipal do Esporte. Fim, presidente. Obrigado. Passaremos agora ao grande expediente para o uso da palavra em tema livre aos senhores vereadores inscritos na forma regimental pelo tempo máximo de 10 minutos. Com a palavra, o vereador Alzemiro dos Santos Dias. Boa noite, presidente, demais membros dessa excelência aí da nossa mesa diretora, Vossa Excelência, companheiros vereadores, público presente, cordial boa noite aí, reinício das nossas atividades aí. Eu quero pedir ao presidente, logo de início, presidente, que teremos que botar em regime de urgência uma mensagem praticamente obrigatória, porque senão não daria tempo para os blocos receberem a subvenção, porque só temos amanhã e aí a gente precisa de fazer em regime de urgência. E também da PAI eu vejo com grande simpatia se a gente puder botar em regime de urgência para acelerar esse processo burocrático aí da liberação da verba para eles. Bom, a gente partindo agora para a parte política, a gente viu em Brasília agora a posse do presidente da Câmara dos Deputados e o presidente do Senado Federal. A gente vê que sempre há na democracia, isso é uma coisa muito natural, um certo confronto. Lá teve um candidato da oposição no Senado e teve também um candidato de oposição, mais de um, eram 4 na Câmara dos Deputados. Ganhou Eduardo Cunha, é o partido hoje da base governista, mas que não tem tanto assim a imparcialidade para conduzir alguns trabalhos, então provavelmente isso vai trazer alguns dissabores à presidente da República, porque inclusive hoje, com um grande escândalo, esse do petrolão que eles estão chamando da Petrobras, muita coisa pode aparecer aí, já foi aberta uma CPI agora, semana passada, para investigar o mesmo escândalo, realmente é uma coisa que a gente tem visto. A democracia é o melhor sistema que existe no mundo para se governar os países, para se governar um estado, para se governar um município. Mas a gente tem observado que custa caro. Hoje as eleições com financiamento privado, infelizmente está aprovado isso aí, que vai por esse caminho. A gente tem observado, seja que partido for, a hora que assume o poder, a base governista para poder ser mantida, infelizmente isso aí a gente tem visto que os deputados que às vezes vai lá dar o apoio ao governo, quer alguma coisa em troca. Ou nomeia uma meia dúzia numa estatal, ou ganha verba para suas emendas, ou ganha alguma facilidade dentro da mesa diretora. É uma troca pesada que realmente a população não tem condições de estar vendo isso. Então a gente observa uma reforma o mais rápido possível, uma reforma política, cortando financiamento privado de campanhas eleitorais. Precisa ser feita uma campanha aí para a reforma política, onde há coincidência de mandatos. Por exemplo, vários prefeitos estão com 2 anos de mandato, agora trocou o governador, agora não trocou, que foi a presidente da República. Uma grande parte dos governadores estão sendo substituídos. Isso dá um choque em qualquer tipo de harmonia que existia numa verticalização de poderes. Uma outra situação que a gente tem observado, o Brasil não aguenta eleições a cada 2 anos. A cada 2 anos a gente está vendo uma eleição. Daqui a 2 anos vamos ter de prefeito e vereadores. Então tem que ser um mandato um pouquinho maior, proibindo reeleição nos mandatos do Executivo, tem que ser proibido. Vamos fazer 5 anos e proíbe-se reeleição. É uma maneira que eu acho de uniformizar isso aí. O Brasil não aguenta, tem que fazer eleições gerais, tem que ser proibida a coligação em termos proporcionais, a gente está observando isso. Essa situação dos senadores, quando tem aquele suplente, aquilo é um absurdo, tem que ser o segundo mais votado, é um absurdo se colocar um cara lá que às vezes
nem comparece, ninguém nem conhece, é o tio, é o avô, é o cara que patrocinou a campanha do senador. Então a gente tem observado todos esses detalhes que a gente tem que realmente dar uma condição para a população ter uma confiabilidade maior no seu sistema. E uma outra coisa que a gente tem observado, as denúncias que vêm aparecendo por último, nesses últimos dias, o prefeito de Mangaratiba, o Capixaba, apareceu lá uma série de denúncias gravíssimas sobre compra de saco de lixo, sobre desvio de recurso, um diário oficial que era um diário falso que se rodava lá. Depois apareceu do prefeito de Mangaratiba. O cara era simplesmente um playboy lá, gastava milhões e milhões, contratos de só carros desse Veta alugado, tinha 230 carros alugados para a prefeitura de Mangaratiba para prestar serviço para a prefeitura. Então, de tudo que a gente foi vendo ali, realmente é um absurdo. E hoje de manhã eu acabei de ver uma denúncia contra o prefeito de Teresópolis. Então, a gente está observando, a imprensa tem o seu trabalho, é um trabalho nítido de mostrar a transparência ali para a nossa população. A gente tem que realmente estar vigilante. Lá na Câmara de Teresópolis já estão se abrindo uma CPI lá para investigar o prefeito. Ele tem um aras, ele está gastando dinheiros absurdos. O de Mangaratiba provavelmente também deve ser cassado. O de Mangaratiba, o de Itaguaí também deve ser cassado, não tenho dúvida disso. E isso são coisas que a gente tem observado, além do grande problema hoje que a gente tem visto, das crises. É a crise energética, porque 85% da energia brasileira é hídrica, depende da água. É a crise da água, realmente, a crise hídrica que a gente está vendo, os mananciais, por um problema causado pelo homem. Nós não tivemos o grande cuidado de manter nossas matas nessas nascentes, de preservar as nascentes, de preservar os nossos rios, aí a maior parte vira despejo de esgoto. Então tudo isso hoje é o sintoma daquilo que nós, com as nossas gerações que vêm se passando, não fizemos o nosso dever de casa. Hoje estamos passando por uma crise como nunca na história desse país nós vivemos aqui a região sudeste hoje, com Cantareira, Jaguari, Paraibuna, Funil, todos eles hoje chegando no volume morto. Então realmente uma preocupação gigantesca para o nosso estado, para o estado de São Paulo, para o estado de Minas. A gente tem observado aí, grande parte das usinas geradoras podem parar por falta de água. É uma queda d'água que faz as turbinas girarem para poder trazer essa nossa energia. Então tudo isso que a gente tem observado foi uma situação causada pelo próprio homem, pelo grande desenvolvimento que às vezes em alguns momentos não se teve a responsabilidade da gente ver casas ecológicas, fazer usinas eólicas, fazer as nossas usinas aí, que pode muito bem, coletores solares, são coisas que a gente pode haver o aproveitamento de água, haver o aproveitamento da energia solar, que o Brasil, felizmente, aqui é um país, tem um clima mais quente, tem sol, praticamente em alguns pontos, 12 horas de sol. Então a gente precisava ter trabalhado mais nessas vertentes, trabalhar em lâmpadas econômicas. Hoje a gente está observando, o pico de energia está ocorrendo por volta de 2, 3 horas da tarde. É o calor excessivo, aí o sistema de ar-condicionado, quase todos os prédios hoje têm sistema de ar-condicionado, então o pico hoje de consumo de energia está sendo por volta entre 3 e 4 horas da tarde. 2, 3, 4 horas da tarde é a hora que acontece o consumo maior de energia. Isso tudo a gente tem observado, são coisas que o homem, por não ter o devido zelo, a gente precisa trabalhar com motores mais econômicos, tanto para combustível fóssil, que seja nos nossos automóveis, quanto os motores de energia elétrica, para fazer o ar-condicionado que a gente hoje está tendo aqui nessa Câmara. Lâmpadas econômicas, hoje tem uma lâmpada de LED, ela custa em torno de R$20, mas precisa se produzir em escala comercial e baratear essas lâmpadas, porque aí ela gasta 10% da energia de qualquer outro tipo de lâmpada daquelas incandescentes. Então a gente precisa trabalhar com essas vertentes para que as nossas usinas tenham condições de manter o sistema elétrico atendendo o Brasil inteiro. É um sistema interligado, ele é em malha, e aquilo ali, quando há algum problema de sobrecarga, tem que se desligar, porque é um efeito dominó, deixa o país inteiro no apagão. Tudo isso a gente tem visto, e precisamos também falar um pouquinho do nosso município. Estou vendo a obra do CVT,
Parabenizo o nosso secretário de Ciência e Tecnologia, o deputado Gustavo Tutuca. Tem minuto. visto lá os nossos guindastes lá, fazendo a montagem lá em tempo integral. Realmente já está a estrutura metálica toda ela já montada, é ali na antiga quadra do Ciantec. Estou muito feliz com isso. A educação é que vai fazer esse país se alavancar. Então tivemos esse CVT que vai formar profissionais, que vai ajudar na formação de mão de obra do nosso município. O Pezão enfrentando um desafio gigantesco, que é a grande bandeira do governo dele, vai ser a parte da segurança pública. Está lá no Rio de Janeiro tentando dar uma nova face ao nosso estado do Rio de Janeiro, enfrentando uma série de problemas. O Pezão também atuando com firmeza, trabalhando muito. O Gustavo está aí na Secretaria de Ciência e Tecnologia. E temos mais uma pessoa que a gente pode contar com ele lá, é o Cristino Áureo, que trabalhou aqui na Secretaria de Planejamento, hoje ele comanda a Secretaria de Agricultura do Estado. Eu acho que o município, com essa vertente que tem, de pegar o Luiz Fernando como governador, de ter 2 secretários que passaram por esse município, e esse entrosamento que felizmente o Luiz Fernando tem, trouxe até a nossa presidente à casa dos pais dele, então não tenho sombra de dúvida. Com todas as crises que vamos enfrentar, nós teremos dias melhores nesse município, com a força dessas pessoas que eu tenho certeza absoluta vão ajudar muito esse município. Obrigado, presidente. Com a palavra, o vereador Eco Staccato. Permissão para falar daqui, presidente? Perfeitamente. Obrigado. Boa noite, presidente, vereadores e público presente. Eu vou falar um pouquinho sobre a indicação que eu venho fazendo já há um tempo, né? Nos 2 anos passados eu fiz essa indicação e esse ano estou repetindo, que em relação ao programa de castração dos animais de rua, que estão em situação de rua, porque nós nos colocamos à disposição para ajudar nesse sentido, uma vez que esses bichinhos não têm a capacidade, né, de pensar, de construir uma casinha para eles, eles não têm autossuficiência, então dependem de nós seres humanos. Eu até confesso que tenho realizado algumas ações, mas é muito pouco diante do tamanho do problema que a gente enfrenta. É preciso que o município realmente tenha uma ação efetiva. Eu estive com uma moradora, ela não me autorizou a citar o nome dela, então não vou fazer, mas seria até importante ela vir aqui e dar o depoimento. Uma cadela, né, que nesse tempo, nesses 3 anos, já reproduziu algumas vezes e, pelo que ela me passou, já colocou uma média de mais de 30 filhotes. Já nasceram mais de 30 filhotes. Então, olha quantos animais deixariam de ter nascido em situação de rua se essa cadela tivesse sido castrada. Então, a coisa vem, né, ficando de uma forma difícil e descontrolada. Eu, mais uma vez, apresento a indicação e peço a atenção da secretária Carla, que hoje está incumbida, né, de levar esse projeto adiante, de fazer com que esses animais eles não continuem, né, procriando dessa forma desordenada. Em relação à indicação que fiz também, voltado para a questão do Piraí Digital, lá para o bairro do Sossego e bairro da Prefeitura. São 2 bairros muito populosos, tem uma quantidade de pessoas que precisam, né, de estudantes muito grande, que precisa da internet para poder estudar, fazer seus trabalhos, e peço aí ao secretário Osnir, já conversei com ele algumas vezes, ele está trabalhando nesse projeto, mas se ele puder adiantar para a gente, vai ser muito bom. E deixar uma fala também em relação ao carnaval. Eu tenho alguns anos que venho observando o carnaval, né, não só em Piraí, mas em cidades vizinhas. Existe uma preocupação muito grande, né, em que nós temos a visão de que a festa tem que ficar bonita, e realmente tem mesmo, né, porque é uma festa do povo, para o povo,
mas algumas consequências do carnaval, elas não são levadas tão a sério quanto deveriam ser. Eu tive acesso, vou trazer na próxima sessão após o carnaval, a uns dados do Conselho Tutelar do nosso município, onde nós temos um alto índice aqui em Piraí. Não estou relacionando esse índice ao carnaval, tá? É um índice de crianças que são abusadas sexualmente, não só no período de carnaval, como fora dele, e em muitos casos de pessoas da própria família que fazem, essa maldade com essas crianças. E qual a relação, entre o carnaval e a pedofilia ou qualquer um outro tipo de violência contra o ser humano? O excesso de bebida, ele aflora aquilo que o ser humano tem de pior. Não digo as pessoas que fazem um consumo consciente. Acho que a liberdade, de conduzir as coisas, ela tem que ser responsável. Tem pessoas que não têm condições de beber, então elas não podem beber, porque elas passam do limite. E outras, por uma opção, porque tem, no seu físico, na sua estrutura física, uma condição maior de resistir à bebida e conseguir parar num determinado momento, não traz esse tipo de prejuízo. E, infelizmente, nessas épocas, o apelo é muito grande, porque crianças iniciam a sua vida sexual, infelizmente, isso é fato. Alguns iniciam no mundo do vício, não só da bebida, mas como outras drogas também. E eu gostaria muito, de pedir que o trabalho que foi feito nesse ano em relação ao Piraí Fest, ele seja mantido, onde houve uma baixa no registro de crianças que tiveram acesso à bebida, que essa preocupação ela possa permanecer, que a festa é muito legal, é muito boa. Estou falando do carnaval, só que dura 4 dias, mas as consequências podem durar uma vida inteira. Boa noite. Passaremos agora à ordem do dia. Coloco em discussão e votação única o requerimento de número 1/2015 do vereador Mário Hermínio da Silva Carvalho ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, requerendo cópias autenticadas das portarias referentes aos anos de 2013 e 14, conforme a publicação no informativo oficial número 1328, de 29 de outubro de 2014. Os senhores vereadores que aprovam, mantenham-se como estão. Aprovado. Coloca em discussão e votação única o requerimento número 2/2015 do vereador José Paulo Carvalho de Oliveira ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, solicitando providências junto à Light Serviço de Eletricidade S.A., pleiteando o reposicionamento do poste localizado na Rua das Laranjeiras, em frente ao número 121, no bairro Ponte das Laranjeiras, neste primeiro distrito de Piraí. Os vereadores que aprovam, mantenham-se como estão. Aprovado. Passaremos à explicação pessoal para uso da palavra em tema livre aos senhores vereadores inscritos na forma regimental pelo tempo máximo de 10 minutos. Com a palavra, o vereador Alzemiro dos Santos Dias. Eu fiz 2 indicações chamando a atenção que as nossas autoridades aí precisam, às vezes, de vez em quando, a gente está mais em contato com a população, a gente tem visto. Hoje o número de funcionários lá na Cobra Computadores passa de 200 funcionários. E ali eles têm horário de almoço, hora de entrada e saída, e alguns veículos andam abusando por demais da velocidade ali naquele pedaço onde vai para sair na Dutra. Então a gente está pedindo uns quebra-molas ali, tem o CETEP, onde são vários estudantes vão ali, tem a área onde tem um conjunto habitacional ali, que é Santa Teresa. Então a gente precisa realmente, ele tem o Zimatec, tem a outra empresa que se instalou lá agora recentemente. Então a gente precisa realmente de estar colocando ali alguns quebra-molas para evitar acidente, principalmente com esse negócio do fluxo dos trabalhadores que ali estão a todo momento transitando. Pedir também uma contenção ali na Rua Santa Teresa, é o bairro onde pessoas humildes, e tem várias residências ali,
naquela parte que a gente vai na descida ali, para ir até onde tem a igreja da Assembleia de Deus, realmente o barranco está desmoronando, está cada dia pior, a erosão muito grande, colocando em risco algumas residências que estão na parte de cima. Logo no início foi feito um bom muro, uma boa contenção, mas infelizmente a parte mais adiante já está desmoronando, muito deslizamento, principalmente com esse período de chuva mais forte, esse período nosso aí que tem acontecido chuva quase que diariamente, e isso tem causado alguns aborrecimentos aos moradores da localidade. E aproveitando aqui, a parte da Nova Dutra, as passarelas realmente é um sonho, a gente precisa de ver isso realmente ser atendido. Temos lá hoje a parte da Comissão de Transportes do Congresso Nacional, a gente tem visto aí todo o esforço possível, que a Nova Dutra, ela fez uma concessão, está até para vencer agora a concessão da Nova Dutra, e ela é extremamente exigente. A gente viu até agora recentemente aquela EBD, a empresa que colocou ali no Varjão, e eles estão lá proibindo que os caminhões possam entrar na empresa para descarregar lá as cargas para fazer a distribuição ali. Aquilo é um absurdo. A empresa interfere no funcionamento da vida de um município. Fecharam todos os retornos, não deixando opção para a nossa população, não deixa fazer um ponto de ônibus, que a gente vê que na margem da Dutra está todo mundo se posicionando ali, precisa de ter um ponto de ônibus, ela não permite, às vezes, fazer um ponto de ônibus, ela não constrói o ponto de ônibus. A saída do Varjão é uma coisa perigosíssima, inclusive alguns ônibus estão fazendo ao contrário ali para poder sair. Isso é um absurdo que a Nova Dutra faz com o município de Piraí. Eu acho que as nossas autoridades, o próprio prefeito, mais o Luiz Fernando, mais o ministro de Transporte, com mais a Comissão de Transporte, as passarelas. Hoje nós temos um número enorme de pessoas que vão trabalhar ali na Ambev, que atravessam ali para lá e para cá na hora de fazer os seus turnos de trabalho. Ali é perigoso demais, gente. Lá na Jaqueira, pessoas idosas, pessoas às vezes com criança, como é que vai atravessar uma pista ali onde tem índice de velocidade de 100 km por hora? E às vezes com uma visibilidade dificultada. Aqui na Caiçara, dois primos da minha esposa, filho do Ananias, que trabalhou aí na promoção social, os dois foram atropelados ali em frente ao Dominante. Os dois foram atropelados. Felizmente, não faleceram, foram muito bem tratados no Hospital da URG em Volta Redonda, e graças a Deus hoje estão recondicionados fisicamente, trabalham, um até guarda aqui no Detran ali, o André. Então, eu fico observando, gente, que realmente a Nova Dutra tem um aspecto arbitrário de conduzir o dia a dia no relacionamento com o município. Até para pagar os impostos, não sei se vocês sabiam, é a empresa que mais recorre do pagamento de imposto aqui em Piraí. Quase todas a fatura que ela tem que recolher para os cofres públicos passa pelo Conselho de Contribuinte, porque ela não quer pagar. Ela simplesmente não quer contribuir para os cofres públicos do nosso município. Interfere agora que essa empresa já está funcionando, a EBD que está ali no Varjão. Eles foram lá, colocaram aquele gelo baiano, aquele baita de pedaços de concreto, e não deixa a empresa começar a funcionar simplesmente por uma ingerência da empresa. E ao invés de colaborar, ajudando a cortar ali o asfalto, ou fazer um acesso melhor para os caminhões entrarem, ela proíbe que a empresa se instale, que contribua com o município de Piraí, que gere mais de 100 empregos vai ser gerado ali. Imaginem vocês o absurdo que é. Então tem um problema seríssimo das passarelas. Ela não permite que se faça, ela não faz a construção da passarela, ela interfere em todos os acessos que tenha, comércio, as barracas que tem aí. A Nova Dutra, com a pista que tem da Serra das Ará, acidente todos os dias, quase todos os dias a gente vê a estrada fechada. Então é um atraso para nós o que esse problema que tem causado a CCR Nova Dutra. 5 das maiores empreiteiras desse país, envolvido inclusive nessas denúncias lá da Petrobras. Aí chega no nosso município que é ditar a ordem. Acho que tem que se inverter a situação, dessa situação hoje que a gente vive, do relacionamento município, Estado e Nova Dutra. Infelizmente, senão a gente vai continuar perdendo vidas e vidas com esse problema da ingerência, da falta de boa vontade de senso político dessa empresa para poder atender o nosso município. Obrigado. Com a palavra, o vereador Charles Torres. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, público presente, internautas que nos assistem.
Queria fazer comentários a respeito do que fora dito aqui, mas eu queria começar pela questão das nossas indicações. Nós estamos iniciando o segundo semestre de trabalho, nesse nosso terceiro ano de mandato, e em uma semana, praticamente, nós já temos aqui cerca de 24 indicações, sem falar dos requerimentos. No primeiro semestre, nós tivemos mais de 500 indicações. Então, nesse ritmo, nós possivelmente chegaremos até o final do ano com cerca de 1.000 indicações. É um número bastante razoável, que demonstra que há trabalho dessa casa, que há interesse por parte dos vereadores em tentar buscar as soluções para os problemas que se apresentam no nosso dia a dia, soluções para os problemas que os munícipes nos trazem no dia a dia. Eu só realmente fico um pouco preocupado, como já dito aqui anteriormente, quanto à questão do atendimento a essas nossas reivindicações. Se nós fizermos um levantamento, eu não os tenho, mas posso pedir para meus assessores fazê-lo, eu vou chegar aqui a um valor talvez na ordem de 10% do que eu indiquei ao longo desse período. Eu considero um número muito baixo, até porque o que nós pedimos são coisas bastante razoáveis e, na grande maioria, coisas que os serviços públicos podem atender, que não exigem grandes demandas financeiras, que não exigem grandes investimentos financeiros. Então eu peço aos colegas que avaliem, que reavaliem mais uma vez essa situação, para que nós não passemos aqui o resto do ano e o próximo ano a fazer indicações que não serão atendidas. Precisamos tratar disso com seriedade. Vir para cá e fazer as indicações, as solicitações, é a nossa obrigação. Mas é também nossa obrigação dar retorno ao cidadão, atendê-lo efetivamente, dar respostas ao cidadão. Então fica aqui o meu apelo aos colegas para que a gente se conscientize disso e retome esse assunto em grupo, e para que dessa forma então a gente possa tentar buscar uma solução para este problema que hoje se apresenta nessa casa. A outra questão eu queria comentar a respeito das colocações do nobre colega vereador Anderson, que colocou muito bem essa questão da preocupação com jovens, principalmente, nesses períodos de festa. Nós sabemos que o maior índice de nascimento de crianças em Piraí é no mês de novembro. Se vocês fizerem uma conta reversa, vocês verão que a geração normalmente se deu em fevereiro. Então, a gente tem que se preocupar realmente com isso. Não é só a questão do jovem, da gravidez na adolescência, mas também uma questão de saúde. As doenças sexualmente transmitíveis são várias e, nesse período, os riscos são muito maiores. A gente precisa realmente ter um controle sobre isso. E a questão também da violência e do abuso contra o menor. A questão é já colocada aqui muitas vezes, essa casa já ofereceu, já criou aqui projetos de lei nesse sentido, de proteger o jovem, o adolescente, a criança, principalmente daqueles que entendem, que insistem em tratar a criança como objeto e não como um ser humano digno de respeito, amor e carinho. Infelizmente, muitas das vezes, são os parentes, são pessoas próximas que abusam dessas crianças, inclusive sexualmente. Não só no que diz respeito à pressão psicológica, espancamento, mas também fisicamente, abusando sexualmente. Esses animais deveriam ser castrados. Não deveriam ter mais o direito de viver em sociedade na condição comum, em seu estado físico perfeito. Ao contrário, ele deveria ser castrado para que ele não pudesse mais cometer esse tipo de crime e abuso. Prender é pouco para um animal como esse, que não respeita uma criança. O tratamento deveria ser outro. Aliás, esse país precisa melhorar em muitas coisas, né? Nós temos um monte de leis que não funcionam, uma delas é essa. Eu queria também, o nobre vereador, dizer que a ideia da castração é algo realmente necessário para o nosso município. Eu venho insistindo e pedindo para que se crie o Conselho Municipal de Proteção e Defesa dos Animais. Sem sucesso. Eu abordei o prefeito por 3 vezes quanto a esse assunto. As 3 vezes ele não conseguiu me dar uma resposta, nem sim nem não, se vai fazer ou se não vai. Uma ele disse que estava com o secretário Mário, a outra ele disse que estava com a secretária Carla, e eu disse a ele que não está nem com um nem com o outro, pedi resposta e ele não me deu.
Se nós vamos criar ou não o Conselho Municipal de Proteção e Defesa dos Animais, se nós vamos criar ou não mecanismos para tentar resolver esse problema que se agrava a cada dia. Eu tive uma experiência há poucos dias, onde numa viagem eu pude visitar numa cidade um centro de controle de animais, onde um animal, uma vez encontrado na rua, ele é recolhido, levado para um local apropriado, ali ele permanece durante um período, durante 5 dias. Normalmente esses animais, foi nos Estados Unidos, normalmente esses animais eles são chipados, ele tem um chip na orelha, que é introduzido ou subcutâneo em qualquer outra área do corpo, mas normalmente na orelha. E ele então é identificado, faz-se uma leitura e ali identifica-se o proprietário. E esse proprietário é acionado pela polícia para que o mesmo pague uma multa pelo ato, por ter permitido que o seu animal transitasse sozinho pela rua, e é obrigado a recolhê-lo. Não fazendo, o dono, o proprietário não se apresentando, ou o animal não sendo identificado, o proprietário sendo identificado, esse animal em 5 dias vai para a doação. Ele é vacinado, existe um veterinário, um profissional que trata desse animal, verifica se tem algum problema de saúde, não havendo vacina, em 5 dias ele vai para um centro de doação. Quem cuida disso? A polícia. É um profissional policial que é responsável por essa área dentro da cidade. Ele tem um carro próprio, ele tem o canil, tem uma estrutura para cuidar disso. Nós estamos falando de uma cidade, de um país de primeiro mundo, nós estamos falando de um país, de uma cidade que se preocupou com os animais, em dar solução para o problema dos animais. Então elas existem. Nós temos é que ter boa vontade, nós temos é que ter ação. Nós sempre ouvimos, não há dinheiro, não tem dinheiro, estamos sem dinheiro. É verdade. A crise está aí, os problemas estão aí. Eu venho insistindo aqui no assunto do Pacto Federativo. Se não houver uma mudança no Pacto Federativo, nós vamos continuar sem dinheiro. Está lá o dinheiro concentrado na mão do governo da União. A União é quem manda, faz o que quer conosco, com os governadores e com os prefeitos. Dá o que quer. Tem um repasse, que é obrigatório, estão os valores definidos por lei. O resto você tem que mendigar. Então nós precisamos mudar isso, para que os municípios se tornem mais autossuficientes. Eu, nobre vereador Alzimiro, não sou nenhum fã do Eduardo Cunha, que acabou de ser eleito presidente do nosso Congresso. Conheço de alguns anos, sei do seu passado, né? Nós sabemos que a sua forma de agir nem sempre é muito coerente com aquilo que diz e que pede, né, a democracia, mas ele teve a coragem de, ao sentar na cadeira, de imediato desengavetar um projeto, pelo qual nós estamos discutindo há muito tempo, o Brasil está discutindo, mas não tira da gaveta, que é a reforma política do país. Já tirou da gaveta, botou para andar. Montou a CPI da Petrobras, que era outro problema, outra dificuldade, tal, já botou para andar. Obviamente que ele deve ter 1000 interesses por trás disso, porque realmente ele é um mercenário, é um grande negociador. Esse é o fato. Esse é o fato. Mas colocou para andar. E agora os políticos vão ter que fazer a sua vez. Os políticos que nós elegemos vão ter que se posicionar. Nós temos hoje, o nobre vereador Alzimiro, a questão do problema desses repasses que a gente vem falando, que não é um problema do governo do PT, Dilma, Lula, não. Isso vem lá de trás. E essa regra foi estabelecida lá atrás. E nós sofremos até hoje com isso. O orçamento impositivo, que está sendo discutido, que ele também botou para fora agora, vai obrigar o governo a cumprir aquilo que for determinado por lei. Aquilo que for aprovado no Senado, as emendas parlamentares, que são direitos dos deputados, na ordem de 15 milhões para cada um, eles vão poder, que eles destinarão aos municípios, o governo terá que cumprir. 1 minuto. Hoje não cumpre. O governo faz o que quer, do jeito que quer. Então essas coisas precisam realmente ser revistas, serem mudadas, para que nós possamos mais, para que os municípios possam ter mais recursos, para que nós possamos aqui realizar mais. Isso é uma verdade, é uma carência que nós temos, né, por essa mudança. Vamos torcer para que isso aconteça nos próximos meses, anos, para que esses projetos, pelo menos, saindo da gaveta, já é um grande negócio, né? Torcer para que eles realmente possam ser aí votados e a gente possa trazer essas mudanças necessárias para o crescimento e evolução do nosso país e da nossa democracia. Obrigado, senhores. Com a palavra, o vereador José Paulo Russo.
Boa noite, senhor presidente, demais vereadores, público presente. Quero também fazer um comentário sobre algumas indicações. Indicação do Ladeira quanto à iluminação e a calçada Vale Verde 1 e 2. Com certeza, a população de lá necessita muito, por ser tratada uma rodovia onde não tem acostamento e nem calçada. Quer dizer, as pessoas, além de estar no escuro, ainda não tem como sair fora de um carro se vier em alta velocidade. Falar também da indicação do ECO sobre a castração dos animais. Eu acho que falta um pouco de entrosamento, porque nós temos uma secretaria de agricultura hoje, que, se eu não estiver enganado, eu tenho 2 ou 3 veterinários contratados pela prefeitura. Quer dizer, eu acho que se fizer alguma mudança de maneira que possa atender, eu acho que não vai ter muito custo para o município. Sem contar que o que se vai gastar de remédio na castração dos animais vai economizar, de repente, em saúde pública, porque esses animais, infelizmente, eles produzem muita sujeira e, com isso, com certeza, doenças que vão atacar algum humano. Fala das passarelas. As passarelas, como o Osimiro falou, que é um sonho nosso aqui, devido ao número de pessoas que são mortas por falta dessa passarela. É simplesmente falta de interesse. Falta de interesse em resolver. Porque a Nova Dutra vem, faz o que quer, e com certeza, eu acho que mais 2 anos, se eu não estiver enganado, ou 3, vai ter que refazer o contrato, renovar o contrato. E com certeza vai se renovar. Resta saber se dessa vez vão tomar cuidado para que eles tenham responsabilidade de fazer outras coisas. Acredito não. Porque na hora todo mundo vai colocar a responsabilidade no bolso, todo mundo vai para casa de bolsinho cheio, e nós aqui que sofremos tudo aí. Tem um município de Piraí partido ao meio. Tinha 6 ou 7 retornos aqui em linha, tudo bem, não pode ter mais porque realmente é perigoso, mas eles tinham que se virar e fazer de outra maneira. Só que isso é quase impossível reclamar disso aqui. Fiz 2 indicações, uma para a cobertura do pátio da APAI. Eu já tinha feito ano passado, uma visita que fiz lá, vi a necessidade, conversei com todos lá, realmente é uma necessidade grande. Hoje eu não sou contra que cubra alguma quadra, acho que deveriam atender todo mundo, mas acho muito mais necessidade da cobertura do pátio da APAI do que de uma quadra. Sabendo que as pessoas que são tratadas lá são dependentes, portadores de deficiência física, e não vai poder sair no sol e chuva para poder a quadra coberta lá do CIEP. Fiz outra do transporte alternativo. Nós temos aqui empresas interessadas a assumir essas linhas. Tem uma linha que pode beneficiar muita gente, do Sanatório da Serra até Piraí. Eu já conversei com alguns empresários do ramo aqui em Piraí. Eles querem, ainda que experimental, para ver se não vai dar certo. Então eu acho que isso aí é só um pouquinho de sentar e colocar isso no papel. Isso não vai ter custo nenhum para o município. Nós poderíamos ter um ônibus, um micro-ônibus circular, que fosse uma van, que subisse no Chapadão, que fosse lá no Vale Verde 1 e 2, que fosse no Calten Clube, que fosse nos morros aqui, na Ponte da Laranjeira, no Ceará das Garças. Faça um circular com preço legal, tenho certeza. Nem todo mundo vai poder pagar táxi. E como que você vai pagar táxi a uma pessoa que já ganha um salário mínimo? Vai ter que vir a pé. Então eu acho que isso aí é só um pouquinho de boa vontade mesmo. Sentar, eu já conversei com o secretário Marcelo, ele ficou de vez para mim estudar, ficou de me chamar agora o mais rápido possível, para esperar o período do carnaval aí, porque nesse período fica difícil de fazer isso aí, mas que vai fazer esse estudo e vai dar retorno. Vou torcer para que isso aconteça, porque é uma coisa que vai beneficiar todo mundo de Piraí. Eu tenho carro, posso ir onde eu quiser. Grande parte dos senhores aqui também tem. E quem não tem? E quem não pode pagar um táxi? Vai continuar vindo a pé, descendo morro a pé? Nós temos que levar em consideração que a nossa cidade é cheia de morro.
Quando é plano, você ainda tem condições, você ainda anda melhor. Como é que você desce um escadão daquele, uma pessoa mais de idade vai descer uma escada daquela e subir? Não tem condições. Então, acho que um pouquinho de boa vontade que tiver aí, com certeza nós vamos conseguir resolver esse problema aí. Obrigado. Com a palavra, o vereador Flávio Banana. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, público presente, internautas. Eu quero começar agradecendo todos os vereadores por terem aprovado todos os requerimentos que eu venho apresentando aqui a essa casa, né, para encaminhar aí ao prefeito. Dizer da satisfação de alguns requerimentos que foram atendidos por parte da Light, que foram os reposicionamentos dos postes, né, na rua Santa Rita de Castro, foi tão falado aqui nesta casa, até em mandatos anteriores, né, Alzimiro? E foi feito uma troca de um poste no bairro Jaqueira, na rua B, isso que já foi feito, tá? E troca de postes há 3 semanas atrás, na rua Nossa Senhora de Fátima, no bairro Varjão. Foi uma substituição de poste, né, que era poste de madeira, passou agora a ser de poste de concreto. Então, foi feito o reposicionamento dos famosos postes, essa troca de um poste na Jaqueira e aproximadamente uns 4 postes na rua Nossa Senhora de Fátima. Eu agradeço porque nós sabemos que o requerimento para sair desta casa aqui, né, para dar continuidade, necessita da aprovação dos senhores. Então eu agradeço. Isso é uma conquista nossa aí, esses pedidos que foram atendidos aí. Fiz uma indicação reivindicando a troca, a substituição da tela por grade no PSF lá do Varjão. Por esse motivo, né, não foi feito ainda a inauguração, né, em Cacaria. Foi feita a climatização, reforma, e foi aí colocado grade. Foi feita a inauguração. No Varjão, por essa questão da grade, segundo o prefeito, não foi inaugurado ainda, mas que ele prometeu de fazer essa substituição lá pela grade e fazer a inauguração ainda. Uma indicação do muro de contenção, próximo ao número 465, na rua A, no bairro Jaqueira. Passei lá, fotografei, vou mandar aí em anexo para o órgão competente lá que receber, para a pessoa que receber, ver a situação lá, que é gravíssima. É uma casa que está à beira mesmo de um abismo, tá coisa mesmo absurda. O vereador Alzimiro falou aqui sobre a EBD, né, que está querendo se instalar, né? Está lá o prédio lá, mas não consegue colocar em funcionamento, devido às questões aí da Nova Dutra. Mas eu trago uma informação, não sei se o senhor já passou lá e viu, o pessoal lá está arrumando lá uma alternativa. Quebrou o muro, aproximadamente aí uns 20 metros, para fazer uma outra passagem. E com isso aí, né, pretende-se colocar em funcionamento. Pegou lá uma rua lateral daquela ali, do galpão, está abrindo. Eu acho que não vai ter como eles impedir, né, porque vai estar saindo, vai ter acesso no bairro. Então, vamos ver se o dono lá, junto com o prefeito, com a equipe aí, consegue colocar isso aí em prática aí e resolver essa situação. Obrigado. Com a palavra, o vereador Darley. Permite fazer uso da palavra daqui, presidente? Boa noite, presidente, colegas vereadores, público presente, internautas. Muito assunto interessante, de realmente interesse da população, hoje surgiu aqui, e eu quero parabenizar os nobres colegas por cada um que trouxe aqui hoje a sua indicação, reivindicando aquilo que é de direito da população, e quero o vereador Russo incluir na sua indicação
que realmente hoje a gente observa com a mudança do tempo, principalmente nessa época do verão, é uma loucura. Não tem quem consegue sair lá da última casa do Bela Vista para chegar até o posto de saúde Arrozal, até o mercado. É muito longe e o sol realmente anda descontrolado, essa temperatura, então é difícil. Então, de repente, uma ação como essa vai ajudar muitos munícipes, entendeu? Porque eu não acredito que, se o município teve como realizar a tarifa legal de Arrozal até Piraí, até Santanese, até Cacaria, não é difícil para um município também pagar uma passagem de R$1 para descer lá do Bela Vista até a praça, ao mercado e o mesmo de volta. Assim, é o bairro da Fraternidade, Bela Vista, e eu tenho certeza que vai ser muito bom para o município todo, de modo geral, se haver uma concordância junto a essa indicação do colega vereador. Mas eu quero falar aqui e deixar registrado nesta casa que, como é de costume todo ano o carnaval, a gente tem uma preocupação com respeito à segurança, com respeito a alguns que infelizmente não vão para o carnaval para poder se divertir, para poder curtir o carnaval, e alguns às vezes exageram na bebida e acha que no final do baile, que ali naquele local é o local de tirar as diferenças um com o outro, e acaba criando um tumulto muito grande e prejudicando aqueles que vão para lá realmente para poder festejar. Então, eu gostaria de deixar registrado aqui para o secretário Charles Barizon, que é um secretário de Cultura, o vereador Cadão, Marcelo e o próprio prefeito, que ficasse muito atento com respeito à segurança, porque eu tenho certeza que esse ano ainda vai agravar ainda mais, devido à situação financeira dos municípios ao nosso redor. Aí já temos informação que Volta Redonda não vai ter carnaval, já está definido, não vai ter carnaval na Ilha São João, não vai ter carnaval em Pinheiral, vai ter um grito de carnaval, não vai ter carnaval a noite toda. Então, nos outros anos, nós recebemos um número de pessoas muito grande das cidades vizinhas aqui, que é o próprio Roma 2, que vai muito para Arrozal. Então, devido a Volta Redonda não ter carnaval, com certeza esse número aumentará muito. Então, é importante que eles fiquem atentos, que peça, entendeu, junto com o comandante do batalhão, um melhor policiamento, e que fique muito atento a respeito dessa empresa que vai fazer a segurança dentro do baile lá, para poder ver se consegue diminuir o índice de violência e de briga, e que não deixe que atrapalhe o carnaval da população. Tá? Trouxe também hoje para esta casa 2 indicações. Uma delas é a estrada João Guimarães, da Cerâmica Arrozal até o sítio Dois Irmãos. Eu fiz essa indicação no primeiro ano de mandato, fiz no segundo e estou fazendo agora no início do terceiro ano de mandato. E eu gostaria muito que o prefeito analisasse com muito carinho e entendesse que, quando aquelas empresas foram instalar ali no polo industrial de Arrozal, foi feito um acesso para melhorar o trajeto de quem fosse a pé ou fosse de bicicleta para trabalhar. E ali tem um cidadão lá que aposentou da Cerâmica Arrozal, o nome dele é seu Zé Anísio Peixoto, mas a aposentadoria é muito pouco, é um salário mínimo mesmo, e ele tem uma família. O cara é de muita vergonha na cara. Ele aposentou da cerâmica, a cerâmica fechou, ele continuou trabalhando. E quando ele aposentou, ele continuou trabalhando na cerâmica. Após ele ter aposentado, a cerâmica fechou, ele saiu da cerâmica e foi trabalhar no Aras, lá na Fazenda da Ressaca. E ele tem que chegar muito cedo no serviço. Então, nesse trecho ali, ele sofreu um acidente de bicicleta ali no bueiro, que está na marcha, que é natural que tem que ter o bueiro para poder colher a água da estrada, uma boca de lobo, mas foi mais por falta de iluminação. Aquele trecho está totalmente escuro, por falta de baixa tensão. Todos os braços estão no local. Então, é de necessidade, uma necessidade muito importante que eles tomem a providência, vai lá, vê se consegue. Eu não posso acreditar que aquele ali seja tão difícil para o nosso município. Que ele olhe com carinho e nos ajude, por favor, lá, porque temos ali hoje a Tuco Piraí, que tem turno que pega meia-noite e para às 6 horas da manhã. Tem
o pessoal da TC, que sai de madrugada no ônibus, nos caminhões, eles têm que ir de madrugada para sair. Então, vai facilitar a visibilidade ali para todos eles. Então, eu espero que ele nos ajude e atenda, por favor, essa indicação lá, que é importante para a população. Trouxe também para esta casa hoje uma indicação solicitando do Executivo um local de melhor acesso para a Secretaria de Fazenda, que funciona ali em Arrozal, que todas as vezes que é o período da entrega do carnê do IPTU, aumenta muito essa demanda e essa solicitação dos munícipes que nos para na rua para poder pedir para que olhe que não tem condições de subir lá no segundo andar daquele prédio do Banco Itaú para poder pegar o seu IPTU, para fazer um requerimento daquilo que veio errado, de qualquer outro documento que ele precisa resolver. É muito difícil para aqueles, entendeu? Geralmente o filho ou o esposo que tem condições de subir lá, durante o dia está trabalhando. No final de semana que está em casa, a secretaria está fechada. Então, é difícil. Quem tem que ir realmente são aqueles que estão em casa, que são os idosos. Então, que ele olhe com carinho e nos atenda, por favor. Muito obrigado, presidente. Não havendo mais oradores inscritos, perdão, com a palavra o vereador Mário Hermínio. Permite eu falar daqui, senhor presidente? Perfeitamente. Senhor presidente, caros colegas e todos público presente. É o seguinte, eu quero agradecer a todos os meus pares por ter votado nesse requerimento que eu fiz ontem, que é de importância, de grande importância para alguns funcionários da prefeitura, que nos sempre vem reclamando, e sempre todas as portarias, desde que eu milito na política, vem com o nome do funcionário que foi privilegiado ou não. Desta vez fizeram a portaria, umas 30 e poucas ou 40 portarias, e não colocaram o nome do funcionário, nem a função, nem o que ganha, nem nada. Trocou a portaria e pronto. Quer dizer, eu acho que nós e a população, como existe a lei da transparência, e nós também, vereadores, temos o direito de saber, e os próprios funcionários entre si, quem melhorou, quem piorou, quem, sei lá, mas nós não sabemos. A portaria foi assim, portaria trocada, portaria tal por tal, e pronto. Então criou a portaria tal e não botou o nome do funcionário nem a função, e ficou assim uma coisa. Se vossas excelências quiserem, pode pegar o informativo, que vocês vão ver. Não é só um informativo não, são alguns informativos, e não veio com essas denominações. Então eu estou pedindo que o prefeito nos mande para a gente até mesmo saber qual foram os funcionários que foram trocados de função, ou melhoraram, ou sei lá. Uma outra coisa que eu vi excelência, o Eco preocupado, né, com os animais, mas isso, excelência, isso é complexo. Não é só chegar e pegar o animal, levar na secretaria e castrar ele, não. Tem que criar como se fosse um hospital, dar assistência total. É caro, não é barato. É uma despesa enorme. Porque se você fizer de qualquer maneira, vem aí a coisa da proteção dos animais e a própria prefeitura vai responder à secretaria por esses atos. Então não é uma coisa assim tão fácil chegar e castrar o animal, não. Na época que o Tutu foi prefeito, havia teve uma polêmica uma vez que sumiram os animais. Aí, cadê os animais? Alguém que era dono normalmente está na rua, mas na hora que você pegou o animal lá na rua tem um dono. Se você sumir com o animal, aparece o dono. Eles não são dono para tratar, para dar alimentação, para dar um remédio, que fica tudo feridento, né, cheio de pereba, né? E isso não tem dono. Mas quando é para descartar o animal, aí chega o dono para ver se leva alguma vantagem. Então não é tão fácil castrar o animal. Não é tão fácil, porque, veja bem, você castrou o animal, jogou ele na rua de novo. O que tem que ser feito realmente é um conselho, criar-se condições, responsabilizar
os donos, porque se criar um conselho, você pode fazer, todos que adquiriram um animal, eles podem botar uma coleira com o nome, o telefone e tal do proprietário. No dia que encontrar ele na rua, o proprietário paga uma multa. Pegou no bolso, meu amigo, a pessoa toma providência rapidinho. Pesou, a pessoa toma providência. Mas castrar e deixar na rua de novo, eu acho que não é a solução. E também a própria prefeitura não vai fazer por isso, porque tem que ter um mecanismo para coisar esses animais, para proteger esses animais. Então não é tão fácil assim. Seria ótimo. A Vossa Excelência tem essa preocupação, acho que toda a população e nós todos temos. Mas é difícil, não é fácil. Presidente, me permite? Fui citado. Olha, vereador, verdadeiramente nós estamos vindo conversando que a gente vai seguir o regimento. O regimento não permite. Se o senhor puder, por gentileza, na próxima sessão, fica melhor assim, para a gente não abrir a sessão, para que percorra assim esse próximo biênio. Está acatado e que seja assim com todos e não como ocorreu no passado, né? Valendo para uns e não para outros. Mas está tranquilo. Certamente assim será. Ok. Inclusive, Vossa Excelência mesmo várias vezes questionou sobre isso. Então, dessa forma, agradeço a compreensão de Vossa Excelência e o parabenizo por essa grandeza, por aceitar. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite. Não havendo mais oradores inscritos, vai falar? Sobre a graça de Deus, declaro encerrada a sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão no dia 9 de fevereiro do corrente ano, à hora regimental.